Você já pensou em todo o conteúdo do verbo perdoar? Já desenvolveu para você mesmo ou para os outros a extensão do ato do perdão? Essa é uma questão que eu quero tratar. Prazer carnal. As religiões monoteístas dão muita importância ao perdão. O cristianismo, em particular, definiu a essência do cristão como ser que perdoa. Na única oração que ensinou aos seus discípulos, Jesus disse no Pai Nosso um dos 7 pedidos básicos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então aqui se estabelece na oração do Pai Nosso um caminho de ida e de vinda. Você e eu somos humanos, pecadores, decaídos. Desde o início da nossa história, com Adão e Eva, marcados pela infração das normas divinas. Logo, você necessariamente, como eu, estamos ambos imersos no erro, no desvio, no pecado. E se eu não te perdoar e você a mim, como é que eu vou pedir perdão ao único ser que não erra, ao único ser que é a fonte da perfeição, que é o próprio Deus? Então Deus está disposto a me perdoar, mas Ele exige como contrapartida que eu também perdoe. E perdoe as pessoas ao meu redor. Se eu não fui capaz de ignorar a falta do próximo, como é que eu posso pedir a Deus que ignore as minhas? Nas várias parábolas sobre perdão, como no filho pródigo, o pai perdoa o filho que gastou tudo e volta e ama e fala sobre a capacidade de amar. Nas várias faltas, as parábolas que as faltas aparecem, Jesus sempre insiste, o perdão é essencial. Nós também temos o episódio da adúltera que pega em adultério, é jogada aos pés de Jesus e os homens querem apedrejá-la segundo a lei de Moisés. Mas nisso havia uma armadilha. Os fariseus queriam que Jesus dissesse ou que a lei de Moisés não era válida e como tal seria uma blasfêmia imensa, ou que ele dissesse que tinham que apedrejá-la. E nesse caso, Jesus, o amoroso, o caridoso, seria pego em contradição. E Jesus disse, sim, essa mulher pecou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus insiste com essa passagem da adúltera. Ele insiste numa questão que está no Pai Nosso também. Ele insiste que a nossa condição de pecadores, universais, constantes, que todos nós estamos imersos no lodo do erro, obriga que você e que eu nos perdoemos todos, porque senão ninguém resiste. Se eu não consigo nem perdoar a você, que é igual a mim na sua fraqueza, vai esperar perdão de Deus, que é perfeito. O cristianismo diz que eu tenho que desculpar aos outros 70 vezes 7, Sermão da Montanha. E esse número não é 490. Esse número é uma metáfora para o infinito. 70 vezes 7. Eu tenho que perdoar constantemente. E quanto mais uma pessoa me ofender, mais eu devo perdoar. Isso era uma mudança em relação a um sentido que está presente tanto no Código de Hammurabi quanto em partes do Antigo Testamento, em que a ideia de justiça vem antes da ideia de perdão. Sempre foi presente, mesmo entre cristãos, a ênfase de que a justiça pré-existe ao perdão ou ao amor. Velho ditado medieval de quem perdoa o lobo castiga a ovelha. Então essa lei do talião, olho por olho, dente por dente, que está presente no Código de Hammurabi, está presente no Antigo Testamento, foi mudada pelo cristianismo, mas muitos cristãos hoje continuam praticando a ideia da lei do talião, de punir quem erra. Mesmo a igreja, ela estabelece como uma obra de misericórdia punir os que erram. Então, ao lado do perdão tradicional, que seria universal, que seria necessário, que seria permanente, as religiões trabalham com a convivência de uma ideia, muitas vezes, de justiça, que disfarça mal o sentimento de vingança. Não posso te perdoar, porque se eu te perdoar, você vai fazer de novo. Se eu ignorar que você é um molestador de mulheres, mulheres sofrerão. E em nome dessa justiça, inclusive pelas próprias mulheres, eu acabo supondo, imaginando e desenvolvendo que é importante punir. Essa é uma contradição muito complicada entre a ideia de justiça e de amor e perdão. Entre a ideia de que todos devemos nos perdoar constantemente e a ideia de que alguns
devam ser punidos, porque senão serão um mal social. Totalmente diferente desse debate entre lei do talião e perdão, existe a posição dos budistas, porque no budismo não existe pecado. Aliás, não existe um Deus que provoque no budismo uma punição ou que provoque um benefício. Se alguém errou comigo, se você mentiu para mim, se você me agrediu fisicamente, se você me enganou financeiramente, enquanto eu ficar preso, repetindo e insistindo que você é um canalha, que você me enganou, eu estarei cometendo 2 erros. O primeiro é a vaidade de me sentir melhor do que você. Você me enganou, você é um canalha, eu não. Eu sou melhor do que você. O segundo, mais complexo, é que isso me liga a esse momento ruim, a essa raiva, a esse descontrole que faz com que eu continue errando constantemente, porque eu volto a este momento, eu não sigo adiante. Eu me equivoquei e eu continuo naquele instante em que você errou, em que eu me senti atingido. E nessa falta de compaixão nós não avançamos, não progredimos. E não avançando e não progredindo, eu fico em uma roda preso num looping, que é o looping do erro, da culpa, do ódio, que envenenam a minha existência e fazem com que eu não possa e não consiga evoluir. O budismo fala da impermanência das coisas. E a pessoa convicta da impermanência das coisas não deve ficar presa à sua vaidade. Ele passou na minha frente no trânsito, ao seu orgulho, ele furou a fila. E mais, o budismo sempre adverte, como eu disse, que aquela pessoa que nunca traiu o marido ou nunca traiu a esposa e bate no peito e diz, eu sou um marido virtuoso, eu sou uma esposa exemplar, não é como aquela minha vizinha de baixo, aquela, eu vejo todo dia, o marido sai, ela recebe os amantes. Não tem nenhuma vontade de melhoria do outro nessa história. Tem apenas uma vontade de afirmar a minha vaidade de ser o bom. E mais perigoso, há tanto erro na minha vaidade da virtude, quando pode existir erro na vizinha. Ou seja, um erra pelo desejo da carne, pelo não cumprimento das promessas matrimoniais, e outro erra porque se envaidece por ser melhor do que o outro. Ambos são arrastados pela sedução do eu, ambos são arrastados pela sedução da vaidade. Ambos não aprenderam nada com os ensinamentos tradicionais do budismo. A psicanálise traz uma outra questão. Quando eu vejo alguém errando e me perturba muito, é claro que isso pode ser a indignação diante da injustiça ou da violência, mas com frequência a minha raiva revela quem eu sou ou o que eu desejo. Se eu me esforço constantemente para agir certo, e isso é um sacrifício, quando o outro não age certo e parece que não se importa muito com isso, ele revela a minha dor, ele revela o meu limite. Então eu não como nada que engorde, eu treino 2 horas por dia, eu não como doce há anos, eu me privo do álcool porque eu quero ter um corpo perfeito, isso me dá alegria, mas eu vejo que fulano se acaba na baba de moça, no pudim e na ambrosia, não acorda de madrugada para correr e pior, parece feliz. Isso é imperdoável. Eu tenho que estabelecer que a minha ideia de sacrifício seja compartilhada por todos. Eu não vou conseguir justificar. E o outro que é feliz não seguindo aquele caminho, este mostra o espelho da minha dor. Eu que sou fiel à minha esposa, eu que nunca traí, eu que levo uma vida exemplar, vejo que o vizinho não faz isso, ele revela que não é tão bom para mim, porque não é uma opção natural, é uma imposição de uma moral, e talvez eu não seja moral porque eu seja bom, talvez eu siga moral porque eu seja covarde, porque eu tenho medo,
porque estou preso a tradições, e quando eu vejo alguém liberta as tradições, isso me irrita muito. Isso é muito comum no caso sexual, em que o comportamento de uma pessoa, alguma especificidade do comportamento sexual de uma pessoa, acaba me parecendo um gesto de liberdade, liberdade que eu não admito, porque eu não me concedi, porque eu não me permiti. E essa liberdade vivida alegremente por outra pessoa, essa me pega de jeito. E se eu acordo de madrugada e leio tudo que eu devo ler, e se eu nunca me atraso, e vejo alguém acordando mais tarde, se atrasando e não está nem aí para mim, e nem aí para a minha alegria de ser ordenado, eu vou me irritar, porque outro está vivendo um prazer que eu me nego. Então a psicanálise pede que você preste muita atenção naquilo que você não consegue perdoar, naquilo que é insuperável para você, naquilo que é complexo para você, porque aí está uma questão importante. Pode estar aí uma denúncia permanente de que você tem dificuldades com aquele campo. Então esse é um campo complexo. Perdoo porque eu sou imperfeito e Deus é perfeito e me pede para perdoar como condição para eu existir em comunidade. Perdoo porque Deus vai me levar para o paraíso por eu ter perdoado e por ter me arrependido dos erros que eu fiz. Geralmente a posição dos monoteísmos. Ou, perdoo porque eu não sou melhor do que ninguém. Perdoo porque eu também erro, e a vaidade de não errar é pior, talvez, do que a honestidade de ser um atrasado, um mentiroso ou um adúltero. Essa é a posição do budismo, que nos pede que a gente se afaste das ilusões da vaidade e do eu. Ou, perdoo porque sinto sinceramente que aquele erro, se me perturbou, me leva a um conhecimento maior. E quando você erra, você me ajuda a me conhecer mais. E mesmo que me cause raiva, que me cause descontrole, eu tenho que entender que essa perturbação não necessariamente, não quer dizer que não posso, mas não necessariamente vem do seu erro. Talvez venha da minha incapacidade, da minha inveja, da minha covardia e do meu desejo. Como você se permite fazer tudo isso e eu não me permito. Mas nenhuma dessas três posturas vai discordar do fato que eu devo interferir diante de uma injustiça. Se eu vejo uma mulher apanhando na rua, se eu vejo um caso de corrupção política, não se trata exatamente de perdoar a pessoa, mas impedir que aquele mal continue. Mas entre o gesto racional de interferir e impedir que um ser humano apanhe, e a raiva que isso me provoca, uma raiva descontrolada, aquilo que a gente diria com presença de fígado, com presença de um impulso, essa revela as minhas limitações. A capacidade de perdoar é uma capacidade de se conhecer. Quem te irrita, te controla. Quem te tira do sério é senhor do seu eu. Quem arranha seu narciso revela sua insegurança, a sua. E revela que na sua raiva está o fato de que você ainda não se conhece. Porque uma pessoa que se conhece, dizem os filósofos estoicos, atinge a ataraxia, o equilíbrio absoluto, e não vai ficar arrastada para a raiva, para o lodo das coisas pequenas. É um grande aprendizado. Todo exercício de enfrentamento com o mundo é um exercício de enfrentamento com a minha vaidade. E volto a dizer, isso não significa imobilidade. Eu não posso dizer que eu não vou interferir, porque ali está apenas meu desejo denegado, minha frustração. Mas eu vou interferir sem paixão, sem me sentir superior, sem trazer raiva, apenas para impedir que algo errado continue ocorrendo. Isso nos casos explícitos de agressão, de desonestidade, mas nos outros casos em que as pessoas manifestam gostos, sexualidades, orientações diversas, e isso não fere a ética, isso não fere a existência livre de outra pessoa. Nesses casos, se eu me perturbo, ou se eu me acho superior,
ou se eu condeno, porque tem algo em mim que precisa ser melhor revelado. A ideia do perdão é uma ideia muito forte, porque ela é um dos maiores instrumentos de eu me conhecer, obter o controle sobre mim e, no fundo, saber que no outro está o espelho de tudo aquilo que eu temo, que eu invejo, que eu desejo. A pessoa que se conhece talvez jamais se irrite. E se for agredida ou se agredir, vai ser capaz de genuína e sinceramente dizer: eu errei e eu preciso que você me ajude, me perdoando, e eu te ajudo, te perdoando, e nós possamos crescer juntos. O perdão é um grande desafio. O perdão é uma questão muito importante, tratado por psicanalistas, tratado por religiosos, tratado por todas as fontes do pensamento filosófico. O perdão é um desafio. A vida funciona melhor se você não se ofende por qualquer coisa. A vida flui se você é capaz de ignorar ofensas, se você é capaz de passar por cima por coisas que te incomodaram, e se você é capaz de interferir em uma injustiça, impedir uma violência, e mesmo assim manter sua paz e sua serenidade, porque sua raiva está dirigida apenas para o fato, e sua energia se concentra apenas no fato, e não no seu espelho, partido, imitado e mal resolvido. Em outras palavras, gente feliz não torra. Gente feliz não pega no pé dos outros. Gente feliz, aliás, não se preocupa com a vida dos outros. Gente feliz não é indiferente ao mundo, mas não fica seguindo o mundo para corrigi-lo com missão pedagógica de correção. Gente feliz é feliz. E gente infeliz olha para os lados, porque olhar para frente é olhar para o seu próprio espelho. Isso dói e se incomoda. E alguns chamam isso de virtude da superioridade, quando apenas esconde ou covardia, recalque ou inveja. É muito difícil existir para mim, é muito difícil existir para você. Convém que a gente seja compreensivo um com o outro. Foi um prazer.